Oi, eu me chamo Maica Castro, seja bem-vindo ao meu canal. Eu queria falar sobre um tema com você que eu acredito que você nem imagina o que significa essa palavra. Airosa. Você sabe o que significa isso? Vamos descobrir agora? No dicionário da língua portuguesa diz que a palavra airosa significa alguém elegante, gentil. E agora eu quero ler um versículo para você que vai falar exatamente essa palavra. Mas eu vou ler primeiro na NVI para depois eu ler na versão que eu quero que tenha essa palavra, para deixar bem claro para vocês. Lá em 1 Pedro, capítulo 8, 9, diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Agora, eu quero ler para você na Nova Bíblia Viva, que diz assim: e agora, esta palavra a cada um. Vocês devem ser como uma grande família feliz, cheio de simpatia uns para com os outros, amando-se uns aos outros, com corações tenros e mentes humildes. Verso 9. Não paguem mal por mal, não retribuam aqueles que dizem coisas desairosas sobre vocês. Em vez disso, orem para que Deus ajude os tais, pois devemos ser bondosos para com os outros. A Deus, e Deus nos abençoará por isso. Eu falei a palavra rosa, né? Que é o antônimo, o contrário. Agora eu quero ler para você o significado da palavra desairosa, que está muito lógico, mas vamos ler. A palavra desairosa significa alguém em que falta de elegância, de garbo, deselegante, que demonstra falta de decoro ou indecoroso, falta de brilho. E o versículo fala exatamente isso. Se alguém te trata de forma desairosa, deselegante e desrespeitosa. Por que eu achei interessante falar sobre isso? A elegância, infelizmente, ela muitas vezes ela é rotulada como algo que tem a ver necessariamente somente com a questão da etiqueta, da forma de sentar, necessariamente, da forma de colocar a mesa, de falar de forma rebuscada, roupas caras, de marca, andar sempre maquiado, ou, na verdade maquiado, de salto, né? Pessoas que têm dinheiro. E não é isso. Pessoas arrogantes, altivos, e na verdade é totalmente contrário essa questão da altivez. Uma pessoa elegante tem a ver exatamente com o que acabamos de ler aqui. É alguém gentil, é alguém bíblico, é alguém que não paga mal com mal, é alguém que sabe entrar e sair dos ambientes, é alguém que não é melindroso, que se magoa por tudo. Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso, falando sobre melindre, assiste lá. Voltando aqui ao nosso tema de hoje. É um grande desafio ser alguém elegante, airosa. Por quê? Porque geralmente, quando a gente vai pela nossa própria carne, o que a gente quer? A gente quer descontar mal com mal. A pessoa me fala uma, eu falo duas. A pessoa fala comigo me maltratando, eu dou um grito. Eu esculhambo, eu xingo, sou altamente deselegante, desrespeitosa, só falo gritando. E uma pessoa elegante, ela tem que adultecer. Ela precisa saber, entender que o fato da pessoa ser inoportuna, deselegante, desrespeitosa, não me dá o direito de me tornar igual. Na verdade, me força muito mais para que eu queira ser o contrário. Constranger o outro em amor. No trato, na gentileza, fazer com que a pessoa se perceba. Quem é que nunca passou por uma situação assim? Eu já passei por situações assim,
onde a pessoa foi extremamente desrespeitosa. Interessante que no dia anterior eu tinha dado aula falando exatamente sobre isso aqui, e o Espírito Santo sempre prova a gente que ensina, né? E a pessoa foi muito deselegante. E eu nunca esperei dessa pessoa, sabe? Uma pessoa que eu não tenho intimidade, que a gente sempre teve um trato muito de educação, né? E que eu não conheço muito bem, que também não me conhece, e me fez perguntas que não cabiam. E me constrangeu, inclusive, na frente de outros. E eu consegui engolir aquilo a seco, como diz o ditado, e não dar o retorno que aquela pessoa de fato merecia, né? Mas o fato de merecer no sentido de ser carnal, né? A pessoa foi carnal com a forma como trata comigo, grosseira, que eu quero dizer, e eu não dei a mesma medida. Ser elegante não quer dizer necessariamente que eu tenho que engolir tudo que a pessoa fala. Não é ser uma pessoa passiva, mas é uma pessoa que ela conhece quem ela é. Ela sabe entrar e sair dos lugares. Pessoas elegantes, elas sabem entrar em qualquer situação, elas sabem se portar com todas as classes sociais. E ela não é pedante, ela não é soberba. O infantil, uma pessoa imatura, é que não quer gastar se controlando. Porque a criança que você fala uma coisa, ela fala duas. Para ser elegante, exige de mim muito controle, domínio próprio. É isso que é ser gentil, é isso que é ser elegante, é isso que é ser airoso. Mas muitas pessoas optam por ser desairosa. E mesmo já tendo uma caminhada em conhecer às vezes até as escrituras, são pessoas que não sabem ser gentis. E querem dar a mesma medida se a pessoa for desairosa com ela. E o maior desafio é isso. Gente, eu falar isso não quer dizer que eu também, às vezes eu também não consigo me controlar, mas eu te garanto. Eu já vivi muitas situações que talvez você não conseguisse se controlar, ou talvez conseguisse, não sei, cada um sabe a sua realidade. Mas quem ensina o que eu ensino, eu trabalho, que é com maturidade emocional e espiritual, é muito provada por aquilo que prega. Então, mas é muito gostoso depois que a gente sai daquela situação e daquele calor da emoção, da vontade de dar a resposta, porque eu não tenho problema de falar. O desafio é conter. E não é ser elegante, não é eu não falei, mas eu fiquei com a cara amarrada. Não. Isso também não é ser elegante. Elegante é você ser leve. É você ter um sorriso no rosto, independente do que o outro falou. É você saber separar as coisas, se você, por exemplo, é casada ou casado, e saber não destratar, por exemplo, o seu cônjuge na frente do outro, ainda que o seu cônjuge tenha feito algo que desagradou você. É você saber controlar aquela situação e não destratar quem não deve, mesmo merecendo, em situações onde expõe a pessoa, onde também te expõe. É situações onde você sabe separar que há locais que não dá para você ser aquilo que precisava, que queria ser, mas ser aquilo que precisa ser. Isso não é ser falso, isso não é ser hipócrita, mas na verdade isso é ser maduro. Eu tenho uma equipe de pessoas que trabalhamos juntos na minha liderança e lógico que nós temos divergências, somos seres humanos. Mas eu sempre falo para elas que ainda que tenhamos divergências em algum momento, ou elas mesmo entre si, na frente dos nossos liderados, porque cada um de nós líderes temos nossos liderados, nós temos que fazer uma separação. E entre nós a gente resolve o que tiver para resolver na nossa equipe. Nos expomos, divergimos, nos chateamos, nos amamos, pedimos perdão, resolvemos, né? Mas fora daquilo ali,
É como se nada tivesse acontecido. As pessoas não têm nada a ver com a nossa intimidade. É isso que é ser uma pessoa elegante também. É não constranger o outro em situações que não cabem a elas saberem, serem expostas. Ser elegante também é conhecer, é ser discreto, é conhecer o limite do outro. Às vezes a gente não consegue entender. Adultecer é saber até onde eu posso ir com o outro e até onde o outro pode ir com relação a mim, dar o meu limite. Mas dar o meu limite não com grosseria, mas saber me expressar com gentileza. Lá em Provérbios, capítulo 22, verso 11, diz assim: quem ama a sinceridade de coração e expressa com elegância será amigo do rei. Então o problema não é falar. O problema é como eu vou falar. Eu vou me expressar de forma elegante, airosa, gentil, conveniente. Então, muitas vezes, a gente não sabe disso. E quando a gente é essa pessoa gentil, elegante, a gente consegue entrar e sair em qualquer lugar. E eu não falo de dinheiro, poder aquisitivo. Eu falo que quando a gente é gentil, a gente tem portas abertas, desde a classe baixa à classe alta. Desde as pessoas mais doutas das indoutas, desde as pessoas mais simples a pessoas mais rebuscadas. Então é portas abertas em qualquer lugar que você vai. Quando você é doce, quando você é gentil. E ainda que você ache que a aparência, tem pessoas que acham que isso é futilidade. Não é fútil. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Tem pessoas que acham que porque a pessoa gosta de se vestir, de se arrumar oportunamente para cada lugar e circunstância, isso é ser fútil. Mas a verdade é que isso também é ser elegante. O belo atrai, a beleza também atrai. O estar arrumado de forma conveniente aos locais também é uma forma de oferecer a gentileza ao outro, sabe? Mas eu não vou entrar em detalhes. O que eu quero mesmo focar é no que nós lemos. E o interessante é que a Bíblia diz, no verso 10, que se eu for essa pessoa elegante no trato, gentil, falando o que fala no verso acima, do verso 10, diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, se eu quero ter uma vida feliz, se você quer ter uma vida feliz e dias, amar a vida, se você quer amar a vida e ver dias felizes, e ele fala aqui, nesse local, na terra, que eu saibamos distribuir gentileza. E que ainda que você encontre pela frente situações ou pessoas que te constrangem com a falta de discrição, com a falta de gentileza, com a falta de elegância, que você faça o que a Bíblia fala, que a gente pague o mal com o bem. A pessoa vai parar para pensar, tratei ela mal, tratei ele mal, e essa pessoa me tratou tão bem. A pessoa, ela para ponderar seu comportamento e a sua atitude, ainda que ela não mude, ainda que ela não pense. Nós temos um Deus que nos recompensa quando a gente busca caminhar em gentileza, em elegância, porque é uma semente que a gente vai colher, talvez não necessariamente com aquela pessoa, com aquele local, mas em algum momento essa colheita vem. Que você pense sobre isso, que você compartilhe esse vídeo com alguém que pensa talvez de forma distorcida, errônea, o que é ser de fato uma pessoa elegante, que é ser alguém gentil. Que você, se não se inscreveu, que se inscreva, comenta, compartilha, na paz, que Deus te abençoe.